Hoje falaremos de uma lenda muito antiga, que ocorreu em meados de 1182 e acabou se tornando a primeira evidência gravada pela cristandade e registrada pelo Vaticano, onde foi registrado a aparição de homens-lobos. O ano era 1182 e um sacerdote chamado de Gerald de Gales estava em viagem há alguns dias. O sacerdote teria saído do norte de Ulster e um de seus destinos seria Menfi. Todo o caminho percorrido também era explorado pelo sacerdote, e tudo que era descoberto era registrado em papiros antigos. Também foi registrado que boa parte do caminho percorrido por Ossory foram feitos por matas e florestas, e foi em uma dessas matas durante a noite que ele já estava cansado. Resolveu parar e descansar e seguir viagem na manhã seguinte. Então ele acendeu uma fogueira, que não demoraria para estar queimando em brasa. E foi então que ele escutou uma voz rouca que ecoava na escuridão da mata. O sacerdote, acreditando que fosse uma cilada preparada por Satanás, não deu atenção. E passado alguns segundos, aquela voz tornou a chamá-lo. Então o sacerdote se levantou de onde estava sentado, olhou em direção à mata escura e perguntou: "Quem está aí? Quem está aí, por entre a mata? E por que me chama?" O que estava por entre a mata pedia para o sacerdote que ele o acompanhasse até a floresta. Aquele pobre homem, que já se encontrava aterrorizado com tudo aquilo, pronunciava palavras dizendo que não entraria na mata escura. Então o sacerdote, que depois de algum tempo também já se encontrava mais calmo, perguntou se ainda existia algo na mata, ao oposto da onde ele se encontrava. E mais uma vez ele ouviu aquela voz o chamar. Foi então que o sacerdote conseguiu convencer o que estava na mata a sair da escuridão e caminhar em direção à luz da fogueira. O que estava em meio à escuridão pronunciou: "Está bem. Só te peço, sacerdote, não se sinta aterrorizado com a minha aparência." Foi então que o sacerdote, que estava olhando em meio às trevas da noite, já conseguia ver a silhueta de algo que se movia por entre a mata. O que emergiu das trevas foi um grande e poderoso lobo, de olhos amarelos e pelos acinzentados. Naquele momento o sacerdote ficou extremamente aflito com o que estava vendo. E para o horror do sacerdote, o lobo começou a falar de uma forma extremamente educada com ele. O sacerdote ficou surpreso. Foi então que mais uma vez o lobo pediu para que o sacerdote o acompanhasse pela mata. E quando o sacerdote o perguntou pelo qual motivo o acompanharia, o lobo respondeu que precisava que o sacerdote ouvisse a confissão. Depois de ouvir o pedido do lobo, o sacerdote não sabia como agir, e nem como responder ao lobo que seus ofícios como sacerdote e os ensinamentos da igreja não permitiam que ele entregasse a extrema-unção a nenhum tipo de animal. Foi então que o lobo se assentou à frente do sacerdote e começou a falar: "Eu sou um filho maldito de Ossory, mas nem sempre fui assim. Eu já fui como você, mas agora, devido a essa maldição que carrego, sou fardado a usar essa forma animalesca pelo período de 7 anos. Se conseguirmos sobreviver a esse período, tão logo esse tempo se acabe, seremos restaurados à forma humana. E outro casal de Ossory será escolhido de forma aleatória para tomar o nosso lugar." O lobo também falou que essa maldição deve ser passada de geração em geração, mas pelo qual motivo ele não falou. De acordo com o lobo, seu povo recebeu essa maldição que lhe foi lançada por um santo,
chamado de Santo Nátalis. Talvez em um futuro não tão distante, os lobisomens de Ossori possam ter a sua vida redimida e a maldição seja quebrada. Depois de ouvir o lobo, que também não falou o seu nome, o lobo respondeu ao sacerdote que quem precisava da extrema-unção não era ele, e sim a sua companheira, que se encontrava ferida na mata. Então, naquele momento, o sacerdote, que já se encontrava com o coração quebrantado, pede para que o lobo o leve até a sua companheira. O lobo o leva por caminhos estreitos por entre a mata, e não demora para que cheguem até uma pequena caverna que foi formada em meio a um amontoado de galhos secos. O sacerdote olha firmemente entre aquele amontoado de galhos e avista o que parece ser uma loba de pelagem branca. E quando se aproxima, também nota que uma flecha se encontra transpassando o flanco daquela loba. Então o lobo responde àquela loba que conseguiu atender ao seu último pedido. O sacerdote se aproxima, olha para aquela velha loba e pergunta o que pode ser feito por ela. E no momento em que a loba lentamente se vira para o sacerdote e abre a sua boca, ela fala: "Meu marido já deve ter lhe falado. Nós somos os lobisomens de Ossori e fomos condenados a vagar nessa forma, longe de nossas terras, por longos 7 anos. Eu fui ferida por caçadores, e meu desejo é morrer tão logo você ouça minha confissão, e eu possa receber os santos ofícios de um sacerdote." Depois que a loba provou ser uma loba muito católica, também para desaparecer o último vestígio de dúvida e medo do sacerdote, a loba se ajeita sobre o chão, e com a sua boca ela começa a rasgar a pele de suas patas, e depois disso usa suas mãos para rasgar a pele da loba em seu rosto, que não demora muito para revelar uma velha. A cabeça de lobo cai sobre o seu peito. Então aquela velha pergunta ao sacerdote se agora ele acredita que por baixo da pele do lobisomem existe uma pessoa que também é devota a Deus Pai e Deus Filho. O sacerdote, depois de ver tudo aquilo, se ajoelha frente à loba, que naquele momento já se encontra sem força alguma, e fala que vai ouvi-la, e também a dará a extrema-unção. Depois de tudo já ter sido feito, a loba deu lugar a uma mulher muito velha, que antes de morrer se despede de seu companheiro e agradece ao sacerdote. Então o seu companheiro acompanha o sacerdote até a saída da mata, se despede e retorna para perto de sua companheira. E o sacerdote, tão logo a noite se dissipe, continuará fazendo seu caminho. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações a todos. Hoje gostaria de convidá-los a ouvir o que seria um relato, uma história ou um fato. O que vou estar trazendo a todos vocês não foge do contexto dos muitos relatos que esse canal tem por costume de estar lhe contando. Gostaria de estar convidando a todos para estar conhecendo a fascinante e intrigante história dessas criaturas míticas, conhecidas como Faunleds. O que para muitos de nós poderia parecer somente história, para os povos longínquos de uma terra muito pouco falada e explorada, falar dessa criatura seria como falar de um protetor das matas, uma criatura que se abstém do mal e também procura ajudar pessoas desavisadas e crianças que se perdem por florestas. No folclore irlandês, essa criatura é muito conhecida como Faunled,
De certa forma, ele é muito semelhante ao lobisomem, que conhecemos e nos familiarizamos, com a única diferença que é um homem ou uma mulher que se transforma em um lobo. Ao contrário das lendas que ouvimos falar em relatos sobre a aparição dessas criaturas, e também os lobisomens da América do Norte, os Fauledes são criaturas do bem. Em tempos atuais, ou seja, hoje em dia, os lobos não se encontram mais lá. Mas a Irlanda já foi conhecida por ser o reduto desses lobisomens. E antes mesmo de todas essas criaturas serem aniquiladas em meados de 1776, o próprio país foi chamado durante muito tempo pelo nome de Wolfland. Até onde é contado, nem todos os relatos envolvendo essa criatura irlandesa eram relatos aterrorizantes. Muitos povoados irlandeses temiam os Fauledes, porque esses lobisomens tinham o costume de invadir fazendas e chácaras, e até mesmo foram avistados andando por vielas escuras, à procura de cabras, ovelhas e galinhas, para poder saciar a sua fome. Nessa mesma época citada, existiu um homem que muitos tinham um grande respeito, e o chamavam de São Albeus, que foi, segundo a lenda, amamentado por uma loba depois que sua família o abandonou na mata. Porém, como sempre foi dito, que por ser um país com muitos predadores, a história pode ser distorcida, pois as evidências também apontam para supostos lobisomens que poderiam ter cuidado de São Albeus. Ou seja, até onde se conhecia, e foi relatado por muitos, que ele só poderia ter sido cuidado por lobisomens do bem, os Fauledes. São Albeus foi bispo, pregador e missionário, cuja sua vida foi tecida por muitos, como sendo uma referência, uma verdadeira lenda na Irlanda. Esse homem era um discípulo de um santo muito conhecido por muitos. Talvez até vocês já tenham ouvido falar de São Patrício. Esta lenda é dita em partes por uma vida mais antiga de Albeus. A história relata que depois de abandonado na floresta, a loba que o encontrou e o amamentou estava sendo perseguida na floresta por caçadores. E tão logo essa velha loba o encontrou, ela descansou a sua cabeça sobre a criança, com a intenção de afagar a criança com o fim de fazê-la parar de chorar, e com isso não serem encontrados pelos caçadores. Segundo conta algumas lendas, São Patrick, ou Patrício da Irlanda falado em inglês, e Patrick em latim, Patrícios foi o primeiro grande missionário cristão, e mais tardar, passou a ser um santo padroeiro da Irlanda. Ele foi considerado por muitos em seu país, por ter a capacidade de transformar as pessoas em lobos. Também é dito que Patrício afligia homens e mulheres que cometiam erros graves nessa mesma época, e essas pessoas carregavam esse fardo, recebendo essa maldição de se transformar em lobisomens. Relatos apontam que ele foi o responsável por transformar o rei Veréticos em um lobisomem. Entretanto, ele também é relatado como o homem que amaldiçoou o povo de uma cidade, conhecida como Ossory, tendo lançado uma forma de licantropia sobre todas as pessoas que moravam nessa pequena cidade. Essa maldição durou por muitos anos. As pessoas que moravam em Ossory e receberam essa maldição herdaram a semelhança dos lobisomens gregos, em que eles ficavam na forma de lobisomem por muito tempo. Nesse caso, por 7 anos. No entanto, se a forma do lobisomem não fosse controlada, as pessoas que herdaram a maldição jamais voltariam a ser humanas e passariam a ser uma fera, até serem caçadas e mortas pelos caçadores. E sua alma então poderia ter o descanso dos mortos. Mas essa é outra história, que se vocês quiserem, podemos estar trazendo para vocês. Comentem se gostariam de ouvir o relato do lobisomem de Ossory. Na Irlanda, existiam muitos outros contos, que diziam e desmentem que foi uma loba que amamentou a criança. Muitos acreditam que sim,
Era um lobisomem. Muitos ainda relatam que eles ainda se encontram por lá e estão à espreita nas matas. Então agora eu pergunto a todos vocês: seria os Fouled ou os lobisomens que depois de receberem a maldição passaram a ter o controle total da criatura, da mente e também do corpo? Seria São Patrick, um lobisomem que pretendia criar a sua alcateia? Muitos são os mistérios que o cercam e o tornam tão fascinantes. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. Entre meados de 1764 e 1767, os moradores da pequena província francesa de Gévaudan foram aterrorizados por uma horrível criatura lupina, que passou a ser conhecida como a Besta de Gévaudan. A criatura foi avistada e descrita como um monstro semelhante a um lobo, que vagava pela região. Também teve a sua semelhança em altura, sendo quase do tamanho de uma vaca. Em suas patas existiam garras afiadas, e sua pelagem era escura como a noite. A sua cabeça era maciça, semelhante a um mastim, com orelhas pequenas e retas. Além de uma boca excepcionalmente grande, repleta de enormes presas, essa criatura mantinha mais do que uma aparência medonha e horrenda. A criatura parecia dotada de uma grande maldade, que a impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo. Teorias nos levam a acreditar que a Besta de Gévaudan tinha matado entre 60 ou 100 pessoas, dentre elas homens, mulheres e crianças, isto sem relatar as inúmeras pessoas feridas após receber o ataque da criatura. Mas a única coisa que se sabe é que o caso era real e que a proporção de vítimas foi muito maior, uma vez que causou comoção em todo o país e também veio a ser conhecido não somente em outras partes da Europa, mas também em muitos outros países vizinhos. O primeiro encontro relatado com a fera aconteceu em maio de 1764, onde uma jovem que cuidava de seu rebanho de gado acabou avistando uma criatura escura, espreitando em meia mata. Esta jovem contou que uma criatura horrenda saltou da mata, investindo ataques contra os animais, e que alguns touros que se encontravam às beiras da mata foram os primeiros a receber a investida da criatura. Também conseguiram revidar ao ataque, se defendendo com os seus chifres. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os touros, um comportamento incomum para um lobo, então foi repelida por mais uma vez. Os pobres animais conseguiram afugentar a criatura por um pequeno tempo, que foi o suficiente para a mulher escapar, chegar até ao seu vilarejo onde morava, e lá ela contou tudo o que havia acontecido. Muitos homens da vila se armaram e foram até o local, e lá encontraram alguns animais feridos, mas nenhum sinal da criatura. Apenas um mês depois, o que todos acreditavam ser apenas um lobo, apareceu novamente. E infelizmente dessa vez, o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da menina foi encontrado próximo a um córrego, onde ela sempre tinha o costume de encher um cântaro de água. Ela havia sido horrivelmente mutilada, e seu coração, segundo as histórias, fora devorada pela criatura. E a partir de tudo isso, em apenas alguns meses, a região mergulhou em um clima de apreensão, pois à medida que a enorme criatura negra prosseguia, sua matança era muito maior. Também aparentava ter desenvolvido um gosto especial por mulheres e crianças. Era uma época em que mulheres pastoreavam seus rebanhos, e com isso se distanciavam muito de seus vilarejos, à procura de pasto para suas criações.
A forma como a fera atacava também era incomum para um predador. A criatura tinha como principal a cabeça de suas vítimas, ignorando os braços e pernas, membros em que lobos tendem a atacar. As vítimas que recebiam os fatais ataques e não eram inteiramente devoradas, eram encontradas com suas cabeças decepadas ou completamente desmembradas de seu corpo, algo que nunca se tinha ouvido falar até então. A decorrência em grande número de ataques e vítimas fatais só aumentava. Muitas pessoas passaram a acreditar que havia mais de uma fera. Alguns também diziam ter visto o enorme lobo negro andando com outros animais, e que ele parecia liderar. Os relatos se multiplicavam, e muitos relatavam ter visto um estranho homem, todo vestido em couro preto, e com a sua face encoberta. Diziam que esse homem apontava as pessoas que deveriam morrer, então a criatura a obedecia. Para muitos, este homem visto ao lado da criatura era o próprio diabo. À medida em que a besta de Gévaudan continuava a matar sem piedade, algumas pessoas começaram a acreditar que suas ações eram completamente sobrenaturais, pois muitos caçadores ficavam sem resposta. Como uma criatura tão grande conseguia sumir por entre a mata, como fumaça? A criatura possuía grandes habilidades e sobrevivia a todas as tentativas de eliminá-la. E a criatura tinha um gosto peculiar por mulheres, e o fato dela as preferir parecia algo claramente sobrenatural. E com isso, todo o povo daquele vilarejo passou a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas sim um loup-garou, ou como todos nós conhecemos, um lobisomem. Muitas medidas de segurança foram tomadas. Cercas foram levantadas ao redor do vilarejo e muitas tochas eram acesas durante a noite, com a intenção de manter a criatura afastada. Mas não havia sinal da fera diminuir a sua sede de sangue. Em outubro de 1764, 2 caçadores que se encontravam à espreita na floresta encontraram a besta, embrenhada por entre a mata, e abriram fogo. Foi relatado que a criatura estava a uma distância próxima de 10 passos. A criatura foi atingida quase a queima-roupa, e também conseguiram derrubá-la. Mas antes que pudessem recarregar os mosquetes para uma segunda saraivada de balas, a criatura se ergueu e correu para a mata. Os caçadores juraram ter acertado a criatura, mas contaram que as balas não foram capazes de matar o loup-garou, que provavelmente era protegido por forças demoníacas. Uma vez sendo relatado a todos que moravam no vilarejo, foi organizado um pequeno grupo de caça, que depois de entrar na mata, encontraram facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque. Diante da quantidade de rastros, todos os homens acreditavam que seria questão de tempo, até encontrarem a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Inevitavelmente, os caçadores acabaram adentrando a parte mais profunda da mata, e infelizmente não demorou muito para se depararem com vários corpos de pessoas que até então se encontravam desaparecidas do vilarejo, mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Foi então, no momento em que preparavam para retornar, que uma criatura enorme surgiu sorrateiramente por entre os arbustos, investindo contra os homens e fazendo mais 4 vítimas fatais. Os caçadores que conseguiram escapar do ataque contaram que dispararam inúmeras vezes, mas cada vez que a besta era baleada, ela se levantava e atacava novamente. Foi então que acharam melhor fugir sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instalou, não somente no vilarejo, mas em toda a região. As histórias sobre os ataques da fera se espalharam, carregadas por caçadores. Logo não havia um caçador na França que não tivesse ouvido falar da maligna besta de Gévaudan. Depois de vários boatos estarem se formando, muitos grupos de caça, compostos de vários homens que se encontravam a pé ou montados, e também armados com mosquetes potentes, longas lanças de caça e mastim farejadores. O chefe da milícia local, o capitão Duramel, foi incluído pelo próprio rei Luís XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em estado de terror, pois a criatura, além de fazer muitas vítimas,
também colocava em risco as colheitas de toda a região. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Depois de muitos aparecimentos e também muitas perdas em meio ao povo do vilarejo, o capitão Duramel reuniu e organizou um pequeno grupo de voluntários, que até onde se sabe através de registros existentes, foram formados por 17 caçadores, montados a cavalo. Também mais de 40 mosquetes, que já se encontravam carregados e prontos para ser usados, e uma grande quantidade de cães de caça. Infelizmente, com tal mobilização entre os caçadores, todos os lobos que foram encontrados pelo caminho e viviam na região acabaram sendo abatidos. Segundo as contas, mais de 200 animais foram mortos, mas nenhum deles se parecia com a elusiva besta de Givaudan. Em pontos estratégicos, também foram colocadas armadilhas. Deixaram ovelhas em lugar de fácil acesso, vigiado noite e dia. O desejo de abater a criatura era tão grande que levou alguns caçadores até mesmo a se vestirem com roupas de mulheres, para tentar atrair a fera. Mas nenhuma dessas estratégias teve êxito. Foi então que no mês de novembro, o grupo de caçadores formado por Duramel avistou a fera e passaram a persegui-la pela floresta, mas a perderam em uma área onde os cavalos não conseguiram adentrar. Devido à dificuldade que os cavalos tinham para adentrar a tal parte da mata, os caçadores decidiram continuar o caminho a pé, e depois de se encontrar com a enorme criatura em uma clareira, dispararam contra ela. Supostamente a alvejaram repetidas vezes, e mesmo depois que a fera recebeu uma grande saraivada de balas, a criatura conseguiu escapar para dentro do bosque. Os caçadores, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos, retornaram a Givaudan, onde foram recebidos como heróis. Muitos dias se passaram, sem ouvir nenhuma notícia de avistamento ou rumores de ataques da fera. Foi então que no mês de dezembro, bem próximo do Natal, o vilarejo recebeu a infeliz notícia que uma mulher se encontrava desaparecida há alguns dias. Um grupo de busca foi formado entre os homens do vilarejo, e depois de adentrarem a mata, acabaram encontrando o que sobrou do seu corpo, terrivelmente mutilado em uma ravina. E com isso, os moradores cogitavam entre si que o pesadelo não tinha acabado. A credibilidade do capitão Duramel caiu por terra, e ele foi destituído de sua posição, depois que um de seus homens de muita confiança quase foi linchado por uma multidão furiosa na Grande Paris. Os fatos foram recebidos como reprovação. Muitos críticos da monarquia diziam que a fera estava fazendo o rei de tolo, e que o monarca não era capaz de zelar e nem cuidar da segurança de seus súditos. Agitadores falavam que o rei não era capaz de se livrar de um simples animal selvagem. Alguns afirmavam que um nobre renegado estava por trás das mortes, mas para outros, o tal nobre seria o próprio lobo demoníaco, no qual se transformava nas noites de lua cheia. Uma grande recompensa foi prometida para quem matasse a fera e apresentasse o seu corpo, e com isso, o rei deu ordem a um emissário real para que viajasse até a região de Givaudan e que viesse a espalhar a notícia de que o caçador que eliminasse a fera receberia uma verdadeira fortuna. O rei ordenou que a fera de Givaudan tão logo fosse morta, que seus restos mortais fossem expostos em Paris, como forma de acalmar a população. O montante oferecido atraiu não somente caçadores da França, mas também homens de todas as partes da Europa, que migravam para Givaudan, ávidos pela glória e pela riqueza. A caçada durou meses, e se restavam alguns lobos naquela região, acabaram sendo abatidos. Mas nenhum deles foi reconhecido por ser a fera responsável por aquela situação. Os moradores de Givaudan estavam cansados da presença de tantos estrangeiros,
remexendo os campos e invadindo suas propriedades. Alguns caçadores chegaram a apresentar carcaças e diziam que seria a suposta fera. Tentavam convencer as autoridades reais que a fera tinha sido aniquilada. Um homem apresentou a carcaça de um animal estranho, alegando que havia abatido a criatura. O mestre de caça reconheceu os restos e, depois de analisarem a criatura, chegaram à conclusão que o animal abatido era uma hiena, que aparentemente havia sido trazida do norte da África. Após a morte de 2 crianças que não tinham nem 10 anos, o rei acabou ficando completamente chocado com a situação e, com isso, enviou um mensageiro até um caçador normando chamado Denival, pois esse homem tinha a reputação de ser o maior caçador de toda a França. O rei depositou em Denival as suas últimas esperanças e também lhe ofereceu um título de nobreza, caso fosse bem-sucedido na perigosa empreitada. Em fevereiro de 1765, Denival chegou até a região de Gévaudan e, com ele, 5 ajudantes de sua inteira confiança, sendo um deles um homem nativo americano que ele havia encontrado em uma expedição à colônia de Manitoba. Este homem era famoso por ser um ótimo rastreador. O grupo contava ainda com um verdadeiro arsenal de 50 mosquetes militares pesados, lanças com mais de 2 metros de comprimento, bestas que disparavam setas de ferro, bombas explosivas de pólvora negra e armadilha e correntes para capturar ursos. Os homens do guarda-caça usavam armaduras negras, de couro batido, em especial o selvagem do Novo Mundo, com cabelos moicanos e pintura de guerra. Denival vestia uma armadura de couro, que possuía pontas afiadas feitas em metal. A lenda nos relata que antes de ir atrás da criatura, esse homem foi em direção à mata, e quando retornou, voltou com o que parecia ser uma loba, que se encontrava no cio. Depois de depositar o seu sangue em alguns recipientes, derramou em todo o seu traje. O fedor que exalava era repugnante, mas ele estava confiante de que isso atrairia a fera. Então os caçadores de Denival logo ganharam a companhia do jovem Jack Dennis. Dennis era um rapaz de 17 anos, que conhecia como ninguém a floresta. Depois de ter se familiarizado com os homens, Dennis explicou a todos que desejava se vingar da criatura, uma vez que ela havia matado sua irmã mais velha. O rapaz havia testemunhado o terrível ataque e também visto a fera arrastar o corpo de sua irmã já sem vida para a floresta. O rapaz foi aceito e, junto com os caçadores, vasculharam cada canto da floresta. Denival tinha planejado forçar a fera para que cada vez mais se aproximasse de Gévaudan a fim de fazer o abate. Tudo corria de forma que o guarda-caças planejou. A fera foi coagida para a cidade. Foi então que, no momento em que a fera se aproximou do vilarejo, a criatura acabou efetuando um terrível ataque, e infelizmente quem ficou no caminho da criatura teve sua vida ceifada. Entretanto, havia uma jovem, de nome Margarite, que estava enamorada de Jack Dennis. Tal perda o deixou furioso, e junto com os aldeões se armaram com todos os tipos de ferramentas, paus e pedras, e penetraram a floresta, seguindo o rastro do lobo. Depois de já estarem em um ponto da floresta onde nem a luz do sol conseguia transpassar os galhos das árvores, acabaram sendo atacados pela fera, que acabou dizimando homem por homem, e se não fosse a chegada de Denival e os caçadores, o jovem Jack também teria sido morto pela criatura. Diz a lenda que os cabelos do rapaz ficaram totalmente brancos e que ele pareceu envelhecer décadas em sua aparência. Pouco depois de todos serem atacados pela criatura, e também Denival ter visto como mais de 12 pessoas foram mortas pela fera, ele acabou desistindo de continuar a caçada. Ele também entendeu que aquele ser não era apenas uma fera que buscava suas vítimas, e acabou acreditando que o ser que fazia tudo isso era um ser maligno, uma criatura que foi liberta do inferno, e que acabava matando quem cruzasse seu caminho somente pelo prazer de poder estar esquartejando a carne humana. Não há o que fazer, teria Denival escrito ao rei se desculpando. A fera nos iludiu a entrar na floresta, a fim de atacar impunemente o vilarejo. Claramente, estamos diante de algo que desafia a razão.
e que age impelida pelo desejo de matar. Temo que nossa presença aqui apenas a torna mais selvagem e vingativa. Perturbados pela distância do guarda-caça, a maioria dos caçadores também partiram. E com isso, a criatura se sentiu livre para agir impunemente. A fera prosseguiu impiedosa, e não demorou muito para que mais uma vítima de seu feroz ataque fosse encontrado. Dessa vez foi um rapaz de 14 anos. O pobre menino foi encontrado totalmente desfigurado, e seu corpo se encontrava incompleto. Na mesma noite, uma segunda vítima foi feita pela criatura. Era uma mulher que por aqueles dias tinha dado à luz, e no momento do ataque, carregava em seus braços seu filho recém-nascido. Com tantos acontecimentos que vinham acontecendo, o rei ficou furioso com a carta do guarda-caça e ordenou que Deneval fosse trazido à sua presença. Deneval, temendo sofrer represária, acabou fugindo para outro país, assim desaparecendo da história. Um dos conselheiros de Luís XV indicou um homem para assumir o lugar do guarda-caça. Ele era um renomado taxidermista parisiense e já havia caçado todo tipo de presa na Europa e na África. Belterne chegou sem fazer estardalhaço e aparentemente fez muito pouco no início. Explorou a floresta, desenhou mapas e também assinalou neles aonde a besta tinha sido vista. Em uma de suas expedições, que fazia para reconhecer possíveis hábitos da criatura, encontrou com o nativo de Manitoba, que ficou para trás após a desistência de Deneval. O homem, que passou a ser chamado de Mani, ofereceu suas habilidades como rastreador. Foi então que, em 21 de setembro, Belterne organizou um grupo de caça, formado por 40 caçadores locais e uma dúzia dos melhores cães farejadores. Os homens então se concentraram em uma área rochosa e isolada, repleta de ravinas, próximo ao vilarejo de Pommier. Parecia lógico para o taxidermista que o lobo usava esse lugar, cheio de cavernas como covil, e poderia lhe proporcionar um bom esconderijo e dispor de água potável. O plano era levar a caçada até um lugar em que a fera se sentisse segura e onde ela não esperava ser confrontada. Logo que chegaram ao local, os cães captaram um cheiro e começaram a latir como loucos. Não demorou muito para a besta emergir de uma caverna. Um dos homens deu o alerta e, em seguida, Belterne disparou com o seu mosquete, acertando em cheio o dorso da fera. A criatura ainda saltou, derrubando um dos homens, mas imediatamente os outros abriram fogo, crivando Lupe Garou com tiros certeiros. Um dos caçadores teria atirado e arrancado o olho esquerdo da criatura, e o projétil teria se alojado no crânio da fera. A criatura, tão logo recebeu a forte saraivada de balas, ganiu e caiu morta. Isso era o que todos pensavam. Enquanto os homens comemoravam, acreditando que tinham exterminado a famigerada besta de Gévaudan, não notaram que a criatura se movimentava devagar. De repente se ergueu e investiu novamente com uma ferocidade sobrenatural. Uma segunda saraivada de balas foi disparada, e finalmente a fera acabou tombando por terra. O golpe final foi desferido por Mani, armado com uma afiada machadinha. Saltou sobre a fera. Sua arma caiu pesadamente, despedaçando o crânio da besta. Então os homens se colocaram a golpear a carcaça, com baionetas e lanças compridas, até reduzi-la a uma coisa grotesca e sanguinolenta. Então os caçadores amarraram o que havia restado da fera em um estrado e a arrastaram até Pommier. Belterne examinou cuidadosamente os restos da fera e tentou preservar a criatura a fim de levá-la até o rei. Mas apesar de seus esforços, a carcaça havia recebido muitos danos durante a caçada. Tudo que ele conseguiu salvar foram as orelhas, os dentes e o rabo. Todo o resto foi queimado e enterrado nos arredores do vilarejo de Gévaudan. Por mais de um ano, as coisas ficaram tranquilas em Gévaudan e a vida foi voltando ao normal. Então, na primavera de 1767, as mortes reiniciaram.
2 crianças haviam desaparecido, e o corpo de uma mulher sem a cabeça foi achado em um descampado. Belterne foi chamado para retornar a Gévaudan, mas ele afirmou que aquelas mortes não eram o trabalho de nenhuma criatura, e sim de um maníaco. Em 19 de junho do mesmo ano, um nobre local organizou a maior caravana já vista para encontrar o rastro do animal. Mais de 300 homens a pé e montados vasculharam cada centímetro do bosque e nada foi encontrado. Na época, um homem misterioso, chamado Jean Chastel, passava pela região. Ele era um conhecido de Jack Dennis e se ofereceu para exterminar a fera. Ao contrário dos outros, ele não era um caçador experiente, mas sim um especialista em folclore e superstições. Chastel afirmava que o responsável pela nova onda de mortes não era um simples lobo, mas uma besta sanguinária que se encontrava aprisionada no corpo de um homem. A luz da lua fazia com que a fera no interior do ocupado viesse à tona, com o incontrolável desejo de matar. O espírito do lobo de Gévaudan havia contaminado esse homem, o transformando em um assassino. Ele era um loup-garou. O especialista conseguiu convencer as pessoas de Gévaudan a doar objetos de prata e, quando tinha o suficiente, mandou derreter tudo, a fim de reproduzir projéteis que foram abençoados pelo padre local. O plano de Chastel era atrair o lobisomem para os limites do bosque. Ele preparou o lugar cuidadosamente e, acompanhado de Dennis, recitou uma série de orações. Na alta madrugada, os dois perceberam um movimento na mata e ficaram alerta. Foi então que, de repente, uma besta em forma de lobo saiu sorrateiramente da floresta e avançou na direção dos dois. Chastel disparou com a sua pistola e os projéteis de prata pura vararam o corpo da besta, que caiu fulminada. O monstro foi estripado e dentro dele encontrou-se os restos de uma criança que havia desaparecido na véspera. A besta foi embalsamada e levada de cidade em cidade para que as pessoas pudessem vê-la, em troca de uma pequena contribuição, é claro. Infelizmente para a ciência moderna, os métodos de preservação da época não eram bons o bastante, e o que restou da fera acabou chegando até Paris em um estado deplorável. O fedor incomodou o rei de tal forma que ele ordenou que os restos fossem levados de sua presença imediatamente. Havia informações contraditórias a respeito do que aconteceu com a besta. Para alguns, ela foi queimada e suas cinzas espalhadas ao vento. Apesar dos protestos, outros diziam que a carcaça chegou a ser levada até o genial taxidermista Belterne, que restaurou a fera e a vendeu para um nobre colecionador. Seja como for, os restos da lendária besta de Gévaudan jamais foram recuperados, causando mais de 2 séculos de controvérsias a respeito de sua real identidade. É claro, tudo isso é mera especulação, uma vez que não há como determinar historicamente se houve mais de uma besta de Gévaudan. A única coisa que se sabe é que o sentimento de terror que tomou conta da região entre 1764 e 1767 foi muito bem documentada na época. A população de lobos também foi drasticamente reduzida, chegando praticamente à extinção, por conta das caçadas empreendidas naqueles 3 anos. O que levou tal criatura a emergir da floresta para matar indiscriminadamente os habitantes de uma pequena província na França continua sendo um mistério, e com isso, um marco de pedra foi construído no local, lembrando a todos daqueles dias de medo. E assim chegamos ao final dessa lenda. Cordiais uivos a todos. Boa noite.